Aí eu cheguei baixinho. Covarde, desgraçado eu. Cheguei baixinho no ouvido dela, falei, o nome dela, vou usar o teu porque tá rindo alto, Pamela. Você, Pamela? Falei, o nome dela, na autoridade do nome de Jesus, sai dela. Pum! Desmontou. E eu, funcionou. Aí onde eu quero pegar isso? E aí a professora de português falou assim, o que você fez? O que você fez? O que você fez? Aí comecei a pregar o evangelho. Foi muito maneiro. Muito legal. Porque as pessoas ficaram aterrorizadas. Entendeu? Foi desesperador para elas verem alguém endemoniado. E com uma palavra de autoridade em nome de Jesus, a pessoa desmonta. E com uma segunda palavra de autoridade, a pessoa volta. Que ela precisava fazer prova. E aí eu falei assim, era dia de prova, ela ia perder. Foi por isso que eu falei. Meu nome dela, falei, querida, em nome de Jesus, levanta, porque agora quem está te ordenando é o Espírito Santo. Então você vai levantar e você vai fazer prova. Ela abriu o olho. Professor, o que aconteceu? Eu falei, depois eu te conto, vai fazer prova. E aí, aquela situação toda, eu falei, presta atenção, eu falei baixinho no ouvido dela, na autoridade do nome de Jesus, sai dela. Eu não posso pegar a minha experiência pessoal de falar baixinho e dizer o seguinte, irmãos, a Bíblia diz, ou melhor, a Bíblia não diz, mas eu digo, que falando baixinho no ouvido de alguém, o demônio sai. Irmão, já vi gente berrando e o capeta não sai. E depois de horas ali, sei lá se eram muitos, né? Mas a questão é, a minha experiência, ela de fato é verídica, ela é real e ela é escriturística. Porém, o modo como ela se procedeu, ou seja, aqueles meandros, aquelas coisas, detalhes, elas não vou encontrar aqui um referencial de que Paulo falou baixinho no ouvido. Sai, não, você não foi. Mas a gente vai encontrar que na autoridade do nome de Jesus, os demônios saem. Então, a gente entende a autoridade, mas entende a peculiaridade de aspectos que são concernentes a você e sua relação com Deus. Acho que a Bíblia nos dá essa margem, né? Por isso que tem muita gente que hoje pega coisas que aconteceram em sua vida e colocam como aspectos elementares e práticos a todos. A todos. Uma vez eu vi uma pessoa tomar um copo d'água desses que bota em cima da televisão antiga, né? Aquela com tubo, né? A pessoa foi curada. A gente sabe que não foi o copo d'água. A gente sabe que não foi o copo d'água. A gente sabe que foi Cristo. Mas ela bebeu o copo d'água, que o pastor da televisão mandou botar o copo d'água em cima. Só que a questão é, foi o copo d'água? Não foi o copo d'água, foi Cristo que curou ela. Todo mundo sabe disso, qualquer um que lê a Bíblia. Só que aquele homem, talvez, numa experiência pessoal, bebeu um copo d'água e falou, Senhor, que essa água me cure, e Senhor, pela sua infinita misericórdia, curou aquele homem e ele pegou aquela coisa extra-bíblica, de misericórdia divina, mas de poder de Deus, pegou e fez doutrina, sem Bíblia. Doutrina do copo d'água, doutrina do lençol, do sal disso, da passagem pelo negócio daquilo, do lencinho, da rosa. E aí eu vou gerando várias situações que a gente vê acontecendo que são de cunho, herético. Porque elas vão traduzir uma doutrina que de fato não é doutrina nossa, né? Não, assim, a experiência é muito importante, né? Eu tenho uma preocupação que às vezes, né, com boas intenções para fugir desses absurdos, tem gente que quase que endemoniza a experiência, né, e não quer ter experiência nenhuma com Deus. E é importante você ter a sua experiência com Deus, né? Agora, um dos grandes problemas hoje, isso é um fato, não tem como fugir isso, das grandes heresias, tanto do século passado como do atual, é que muitas pessoas tentaram e tentam até hoje sistematizar a experiência. Então, uma pessoa vai dizer, para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa manifestar certos dons. Aí, algumas décadas depois, veio outro e falou assim, não, olha, para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa cair. E aí o cara cria livros, né? Aconteceu lá no Canadá e começa o mundo inteiro falando, não, você só é cheio do Espírito se você cair no chão. Aí, algumas décadas depois, já falaram que não, quando você é cheio do Espírito, você começa a se manifestar como animais. Aí né, não é brincadeira com o Arthur não, tá, gente? Mas um vira leão, né? Outro gatinho. Aí depois, um tempo depois, né? Não é, gente, não é? Não é porque eu falei que o Arthur não é mais cordeiro, é Arthur Leão agora. Não tinha até...
né? Mas, edita isso. Então, já era, né? Tá online. Então, assim, mas brincadeira à parte, isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Aí outros, né, vocês até veem, vocês acompanham isso na internet, vão falando, não, você vai ser cheio do Espírito, você vai começar a gargalhar de uma maneira... Eu não estou dizendo, tá? Apesar de que pessoalmente eu creio que muitas dessas questões são pessoas que acabam forjando psicologicamente aquilo, né? Acreditam daquela maneira e acabam forjando. Mas eu acredito que muitas dessas experiências foram até verdadeiras. Mas, gente, eu não posso falar de uma experiência pessoal e dizer que isso tem que acontecer com todo mundo, né? E aí o problema é que isso sistematiza, vira livro, e aí esses livros passam a ser... E cadê a sola escritura? E aí a gente começa a cometer os erros que nós, como evangélicos protestantes, dizemos que não cometeríamos, de colocar a experiência, a tradição como autoridade acima das escrituras, né? Eu creio muito na importância da tradição, né? Agora, colocar a tradição acima das escrituras é um perigo que a história, não precisa nem espiritualizar a coisa. A história já mostrou como isso sempre foi perigoso, né? A experiência, então, tem sido pior ainda. Então, esse é um tempo de nós voltarmos para as escrituras, né? Esse é um tempo de nós realmente entendermos que a Bíblia é a resposta. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vejo os evangélicos, né, principalmente nas redes sociais, desesperados com o que estão acontecendo aí fora, e eu vou ser sincero para vocês, eu vejo isso como esperança. Porque eu vejo isso como oportunidade de nós mostrarmos que as escrituras, que nós temos resposta. Que a escritura tem resposta para essa crise moral, para essa crise, né, artística, né, como a gente tem lá, ficamos revoltados com o que está acontecendo lá, eu fico. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que quando a madrugada está em maior trevas, logo em seguida vem o dia. Né? Então, como nós estamos chegando nessa crise moral, e a própria sociedade sem Cristo já está percebendo, peraí, a gente chegou num ponto que não dá mais, né? Isso não é arte, isso não é cultura, isso não é essa cultura anticristã. Os próprios não cristãos já estão percebendo. Qual é o problema? Né? O problema é o que, para alegrar não a Isabela agora, mas o André, vou citar o, né, amigo dele, Francis Schaeffer, né? Ele vai dizer o que falta hoje. A gente precisa de menos crentes, né, que fiquem dando tanta ênfase no sobrenatural, e o que o mundo quer são crentes coerentes, crentes que vivam simplesmente aquilo que dizem crer. Se nós conseguirmos viver o que nós dizemos crer, já está de bom tamanho. Se nós formos os pais que nós dizemos que cremos, que a Bíblia diz que as mães, os esposos, as esposas, os filhos, né, que é algo que a gente tem que tomar cuidado, né, foi o que o Rodrigo Bibo falou lá no Congresso de Jovens, né, do Bible Talk, né, teve lá na nossa igreja, foi que ele falou assim, o problema é que o cara quer ser revolucionário na internet, quer ser o papa da teologia na internet, mas não arruma o quarto. Né? O cara é o defensor da teologia, mas não obedece à mãe dele. Então, assim, essas incoerências evangélicas não dá mais tempo para isso. Ou a gente abraça mesmo, e hoje está mais fácil, que a gente não vai morrer por causa disso. Né? Como o Lutero estava lá, que Deus me guarde, ajude, amém. Né? Eu vou morrer agora. Então acho que está fácil demais. Não precisamos esperar, que a perseguição já está aí, mas não precisamos esperar uma perseguição mais aviltada para que a gente simplesmente, vamos decidir a gente aqui hoje. Né? Então isso aqui não é só um estudo da sola escritura, essa é uma oportunidade que Deus está nos dando para você. Vamos decidir pagar o preço da coerência cristã? Né? Pagar o preço, né, de jogar o DVD pirata fora, né? Pagar o preço de não dar os 10 contos pro policial parar porque tu não devia estar andando no carro errado, né? São coisas que parecem ser minis, mas isso que vai fazer a diferença, né? É isso que vai realmente mudar a realidade da nossa nação, porque a gente, pela quantidade de evangélicos que já tem hoje, a gente mudava assim, né? Concluo com a frase, né? Como bom wesleyano, não poderia terminar sem citar Wesley, né? Que ele vai dizer, ele fala assim, não me dá 22 milhões, né? Como hoje tem aí de evangélicos, me dá só 100 homens, né? Ou 100 pessoas que não temam nada, senão o pecado, e que não amem nada, senão Deus, e eu abalarei o mundo, né? E o cara abalou, né? É questão de coerência. Quando você olha para trás e vê, né, os crentes ali, você vê o movimento wesleyano. Eles estavam ali e falaram assim o seguinte, olha, nós somos contra a escravidão, beleza. Tinha muito crente que era a favor da escravidão, várias igrejas lá tentando explicar teologicamente por que poderia escravizar o negro, coisas absurdas, né? Não, é que eles já estão predestinados a isso, então tal. O Wesley vai falar assim, não, olha, não é isso. Vamos fazer o seguinte, nós somos contra a escravidão. O Wesley fez essa parte, ele debateu com David Hume, e ainda falam que o cara não era acadêmico, né? O cara foi na faculdade de Oxford debater com David Hume.
Né? Os teólogos daquela época não tiveram essa coragem. Ele foi lá, debateu com David Hume na faculdade. O cara conhecia de grego, era professor de grego, né, na fraternidade de Oxford. Né? Então ele foi convidado para isso. Em resumo, ele falou assim, agora vamos ser coerentes. O que adianta a gente ficar só na faculdade ou discutindo que a gente é contra a escravidão? O que a gente vai fazer para mudar? E aí eu vou falar uma das coisas, né, para encerrar. Todo açúcar produzido na Inglaterra era feito por mão de obra escrava. O que eles fizeram? Nós, como cristãos coerentes desse movimento aqui, né, nós não vamos mais tomar açúcar. Será que um crente hoje, eu acho que é preso demais, né? É muito. Antigamente era morte, hoje a gente não quer... Então eles pararam de tomar açúcar. O que aconteceu? Por que o Wesley era perseguido, jogavam pedra nele e tudo mais? Porque os donos de terra e de escravos começaram a ter prejuízo. Né? E por ter prejuízo, eles fizeram, não, esse movimento aí está prejudicando a gente. Pararam de usar mão de obra escrava. Né? Foi com a influência de Wesley em William Wilberforce, que era o senador, que conseguiu aprovar a lei que acabou com a escravidão. Né? Influência da igreja. Então nós precisamos ter uma fé mais coerente, onde nós vamos assim, estar disposto. Se eu sou contra algo, vamos, de fato e de verdade, então, né, se posicionar coerentemente com isso. Né? E aí eu vou citar uma situação mais recente, que é o pastor batista Martin Luther King Jr., que eu acho interessante que a mídia, quando fala pastor roubou, aí bota pastor, né? Aí quando vai falar assim, não, Martin Luther King Jr., aí não é pastor, né? Bota só Martin Luther King Jr., né? É pastor. Movimento negro, pode ser isso. Pode estar lá no final do nome. Exato. Não, aí nem põe, né? Agora, como é que começou a mudança? Né? Aquela senhora, esqueci o nome dela, faleceu, né? Deve ter uma década mais ou menos, pouco mais. Ela faleceu... ela entrou no ônibus e, como nós sabemos, a regra da segregação racial é o seguinte: negros se podiam sentar só no espaço deles, mas se chegasse um branco e não tivesse lugar no espaço de branco para sentar, eles podiam sentar no espaço dos negros. E uma senhora tinha trabalhado o dia inteiro, estava cansada, sentada, um branco chegou jovem e falou: se levanta. E ela: não, estou cansada. Resumo da história, né, vocês devem conhecer, foram com ônibus para a delegacia, a mulher foi presa. E aí o que Martin Luther King fez? Falou assim, eu quero ver eles então se manterem sem o dinheiro dos negros pagando passagem, porque eles pagavam passagem, mesmo assim, né? Então imagina, gente, quando eu estava estudando com detalhes essa história, tinha pessoas que trabalhavam na distância daqui ao centro do Rio. Eles começaram a dormir nas ruas, outros acordavam 3 horas da manhã e andando daqui ao centro do Rio para trabalhar, porque assim, nós não vamos mais pegar ônibus. Poucos meses depois, aboliram a lei dessa segregação dentro dos ônibus. Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar, aconteceu, isso foi agora recente, né? Década de 80, 90, né? O que nós agora, como século XXI, a gente vai fazer? Né? Como é que vai ser o desdobramento? Depois de uma aula dessa de sola escritura, como é que eu posso pegar a coerência das escrituras e transformar isso agora no meu dia a dia? Né? Que comecemos, né, arrumando o quarto, que comecemos sendo bons filhos, né? E por que não depois ser mais ousados e tomar algumas atitudes, né, que sejam mais coerentes. E eu vou concluir, prometo que eu vou terminar aqui, com uma experiência que assim, eu não estou dizendo que se deve fazer isso, tá? Eu estou falando que foi algo que me impactou e eu estou pensando até agora. O pastor Lázaro Aguiar, pastor, não, líder, pastor na igreja do Nazareno em Campinas, maior igreja do Nazareno no Brasil, ele postou numa pregação, pegaram um trecho da pregação dele e botaram no Facebook da igreja lá do Nazareno, dizendo o seguinte: nós orientamos que as pessoas, por exemplo, que tenham conta no Santander, cancele as suas contas. Eu falei assim, gente, né? Eu até pensei naquela questão, que palavra forte, né? E eu, no início eu tive uma ogereza daquilo. Tá? Eu ainda não tenho uma opinião fechada, é algo para a gente pensar. Eu comecei a pensar, mas será que não tem coerência? Coerência em que sentido? Não estou dizendo que esse é o melhor, porque aí muitas pessoas escreveram, não, vamos só repudiar, mas não vamos cancelar. E aí, gente, eu não tenho como fugir. Minha primeira faculdade foi administração. E quando você olha para a história, você vai ver que as pessoas só mudam quando toca no bolso. Quando toca no bolso, né? E tá aí, a economia vai mostrar isso. Será que eu só repudiar vai resolver? Ou será que sim, de fato? Não estou falando que você tem que cancelar a tua conta no Santander, por favor. Mas a gente começar a ter um movimento mais coerente, falar assim, não, eu não vou patrocinar isso. Será que isso talvez não desse um resultado ou uma voz um pouco mais forte do que simplesmente ficar, né? E eu cito, né? Por exemplo, uma experiência que lamentavelmente nós caímos de gaiato no navio, né? Porque isso aí está na Forbes. Forbes, né? Uma revista de administração que fala, enfim. Então eles falaram assim, como por exemplo a porta dos fundos ficou rica, milionária, ganhou.
E graças a nós, os crentes. Por quê? Isso a gente chama em administração de marketing negativo. Você vai lá, ofende um grupo, para que aquele grupo publique aquilo. Fale mal, mas fale de mim. Quando você dá um não curtir num Porta dos Fundos que falou mal lá dos crentes, seja dos católicos, seja dos evangélicos, não importa, você está visualizando. E quando você visualiza, é assim que eles arrecadam esse dinheiro, né? Então isso, na verdade, foi bom. E a própria Forbes fez uma matéria falando da grande estratégia de marketing, né, que eles usaram contra a gente. Então a gente precisa ter consciência e parar de ser massa de manobra, seja na mão de pastor, de algumas, né, pastores, de alguns líderes religiosos, ou até, né, e eu tô falando, não, eu sou um pastor, tá, gente? Tô falando assim de alguns, né, ou até da mídia, porque eles nos usam, né? A questão do Boticário foi a mesma coisa. Vai ver o balancete no final da Boticário, quando eles botaram. Foi proposital, para poder os clientes começar a falar, os outros movimentos começaram a comprar, eles entraram muito dinheiro. Então, assim, é algo que a gente precisa ter uma fé mais racional, como o Lutero falava, né? Racional em que sentido? Peraí, o que realmente vai ser efetivo? Às vezes é melhor a gente não falar nada na rede social e simplesmente realmente cortar as relações, né? Então, não estou dizendo que esse é o caminho, tá? Eu só acho que é algo que precisa ser pensado. Porque falar só sobre sola escritura... gente, eu acho que assim, vocês, claro, pode se questionar, mas eu acho que é inquestionável. Precisamos voltar para as escrituras. Mas eu acho que tem um outro ponto aí. Como é que eu vou traduzir essas escrituras para a minha vida real hoje, século XXI? Eu não estou no século XVI, eu não estou no século XVIII de Wesley, é século XXI. E eu preciso... ainda que como Lutero, às vezes botar o pescoço a prêmio, mas eu preciso saber me posicionar de maneira que realmente vai ter uma reforma, né? E não de uma maneira que eu vou ser só massa de manobra na mão da mídia ou de alguns líderes aí que são falsos mestres e corruptos. Também. Na palavra. Tem 2 pontos. Dá para fazer. Dá assim. 10 minutinhos. 2 pontos que eu queria pensar com vocês. 2 preocupações que podem ser preocupações cabíveis num fim de diálogo sobre esse. É a substituição da relação com as Escrituras, da exposição das Escrituras e do ensino das Escrituras por entretenimento. Esse é um ponto. E o outro, né, o Franklin vai tratar aqui nesse livro muito interessante, Pilares da Fé, um lançamento. Né, eu estou pegando esse aqui, que é um livro mais simples, né? Um livro voltado ao público mais, assim, mais jovem, talvez até um público que ainda não está bem acostumado, reforma agora. O Renato Vargas esteve lançando esse livro na Cominical, ele nos trouxe esse livro aqui quando estava sendo lançado, ele nos visitou, e nós conversamos sobre isso aqui, né? E esse livro é interessante porque ele é uma abordagem inicial. Esse livro aqui também não é difícil de ler, mas ele é muito mais profícuo, muito mais profundo, tá? Vai passar na mão de vocês daqui a pouquinho, não tem problema, você bate uma foto, tá? E corre atrás deles. O Spurgeon, ele vai falar que um dos problemas, já no tempo dele, depois de 120 anos, né, de Spurgeon, há 120 anos atrás esse homem pregava o evangelho com muita proeminência na Inglaterra, e as pessoas diziam assim, você já foi ver a rainha? Ou você já ouviu o Spurgeon? Então, o Spurgeon, ele era uma atração, sob o ponto de vista de visitação na Inglaterra. E o Spurgeon, ele falou uma coisa muito interessante sobre a pregação e sobre o entretenimento. Ele falou assim, o diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. A igreja abandonou a pregação ousada como a dos puritanos. Em seguida, ela gradualmente amenizou seu testemunho e depois passou a aceitar e justificar as frivolidades que estavam em voga no mundo. E no passo seguinte, começou a tolerá-las em suas fronteiras. Agora, a igreja as adotou sob o pretexto de ganhar as multidões. Wesley vai falar uma frase que sempre me tocou muitíssimo. Ele vai dizer o seguinte, o que uma geração tolera, a próxima abraça. Então o Spurgeon está dizendo o seguinte, a geração atual está tolerando o entretenimento, a próxima vai abraçar. Foi o que aconteceu. Os cristãos hoje facilmente sabem 10 canções de seus louvores preferidos, mas não sabem os 10 mandamentos. E isso é tão sério, e eu estava explicando ali, conversando antes da Cominical, a palavra entretenimento surge no século XIII ao XIV, se fundamenta no XV, e era uma maneira dos mais velhos dizerem que os mais novos jogavam tempo fora. A palavra é entretenimento. Era jogar tempo fora. E ela era aplicada pejorativamente. Hoje, quem tem uma proeminência social, financeira,
é uma pessoa que pode gastar com entretenimento. Olha como é que as coisas mudaram. Né? Blaise Pascal também vai falar isso numa situação aí que eu vi num vídeo do Pondé, que a geração, e ele falou aí há 300 anos, 200 e tantos atrás, que a geração viria, né? Pode falar, Isabela. As gerações seguintes seriam compostas de juventude, barulho e entretenimento. Então, assim, olha onde chegamos. Portanto, assim, se nós estamos falando sobre isso tudo aqui, sobre ler Bíblia, a gente está falando sobre ler Bíblia. A gente está falando sobre ler coisas que possam fazer com que a leitura bíblica fique melhor. A gente está falando sobre ler gente que lê Bíblia. Ler gente que produz livros sobre Bíblia. A gente está falando de ler. E aí você sai daqui, vai dizer que tem preguiça de ler. Você vai dizer aqui que tá tudo bem, um dia você começa a ler. Tá tudo bem, um dia você começa a se interessar por aquilo que você sabe que deveria se interessar nesse momento. E aí você vai assistir Netflix. E aí você vai... É complicado. Eu acho que é até doloroso para um líder cristão. Então esse é o primeiro grito que eu queria dar aqui. Irmãos, o entretenimento, como diz Tozer, tem sido o Deus desse século. O entretenimento se tornou o Deus desse século. E as pessoas que se alimentam de entretenimento podem discutir. Muitas vezes eu vejo gente gostando de falar das coisas que veem, das coisas que assistem, das séries, das músicas que consomem, e não há pecado nisso sob o ponto de vista direto, mas é um pecado trocar a Bíblia por entretenimento. É um pecado trocar a Bíblia por qualquer coisa. Mas você se diverte, você vê, você mexe no WhatsApp, você mexe no Facebook. Esse discurso foi muitas vezes dirigido aqui, mas eu acho que ele é cabível, mais uma vez. O entretenimento tem se tornado o nosso Deus. De tal forma que é capaz de a gente chegar no fim de semana e dizer, eu não fiz nada. Nesse fim de semana eu não fiz nada. Você leu a Bíblia? Li. Você orou? Orou. Você não fez nada? Então a gente transformou o entretenimento em tudo. E agora, como cristão, deveríamos resgatá-lo. A posição da Bíblia e dizer assim, não, o entretenimento não é tudo. Na verdade, ele não é nada. Ele não devia ocupar nem a minha preocupação. Eu não deveria nem ficar preocupado se eu não gastei tempo com entretenimento. Eu deveria ficar preocupado, sim, se eu negligenciei as Escrituras. Eu deveria ficar preocupado, sim, se eu orei. Eu deveria ficar preocupado com isso. Você está entendendo? Quem está entendendo essa fala? Então, há uma preocupação aqui muito clara, eu acredito também do pastor Baudouin, de tu sair daqui, já passando o dedo no WhatsApp e falar assim, foi muito legal para a Minical. Foi legal e né? Fala, Isabela. Você pode diferenciar pra gente, por favor, André, o limite entre onde se situa o entretenimento e onde já fica? Não sei se lazer seria a palavra adequada. Deixa eu fazer uma aplicação prática. Assim, entretenimento. As crianças estão aqui, vê se tá passando um carro, faz o favor. Peraí, dá uma olhadinha na Olivia e no Lucas, que eles estão aqui brincando, conversando, mas tem carro passando na avenida. Pode falar. Por exemplo, fazer uma aplicação prática. O entretenimento, ele se localiza no que eu estou consumindo ou em como eu estou consumindo. Por exemplo, eu posso pegar um filme e ver ele de maneira que eu só estou ali para desligar minha mente. Ou então eu posso ver o mesmo filme de maneira a analisar aspectos técnicos, a filosofia, a cosmovisão que o filme traz. Assim, o entretenimento, ele tá no filme que eu assisto ou em como eu assisto esse filme? Você sabe muito bem que a resposta é bem subjetiva, né? Seria impossível aplicar uma resposta objetiva. Não, digo assim, uma resposta objetiva que servisse de regra para todo mundo seria até um absurdo. Mas eu entendo que a sua fala é positiva porque ela é necessária. Sim, não precisa ser objetivo, mas tipo, uma noção. Steve Turner, colunista da Rolling Stones, autor de Engolidos pela Cultura Pop, da Mundo Cristão. Esse livro é fascinante e ele vai dizer que nós estamos mais abertos a tudo quando achamos que é mero entretenimento, então nos desligamos e abrimos nossas barreiras para que tudo aquilo que é entretenimento possa entrar com muito mais facilidade. Então Steve Turner vai nos criticar de consumir aquilo que não criticamos. Eu estava assim, mais ou menos, cara, vou relaxar, vou ver um filme. Fez a maior besteira do mundo. Você se tornou aberto àquele filme de tal forma que você vai relaxar vendo filme. Uma vez eu fui relaxar vendo um filme chamado O Primeiro Mentiroso. O filme é fortíssimo. Ele é um dos ateus mais proeminentes do mundo. Ele é um cara de stand-up nos Estados Unidos, extremamente inteligente, e ele fez um dos filmes mais poderosamente subversivos que eu já vi. O filme me balançou, não no sentido da minha fé, mas eu falei, cara, é muito forte o argumento. E eu estava aberto para o entretenimento. Então eu preciso sim consumir com criticidade. Mas eu me preocupo também com o aspecto, e aí eu vou dizer talvez um limiar, pode ser? Do tempo.
Eu me preocupo muito com o tempo. Eu assisto um filme, aí eu faço a tarde da série tal. Aí eu vou assistindo um episódio atrás do outro da série tal. E tá tudo bem pra mim. Aí daquela opção não fiz nada, não fui produtivo. E eu não faço a tarde das epístolas paulinas. Eu nunca fiz. Vamos só as pastorais, chama a galera. Não tem isso. Vamos ver Game of Thrones até o final, vamos ver não sei o quê, que nem um aluno chegou pra mim, professor, já tô não sei quanto episódio do Lúcifer, que ele tá vendo lá, o capeta lá, o negócio. Eu fui ver um episódio só pra ver porque ele ficou me perturbando. E aí você consome aquilo com uma diligência, com um ânimo tão disposto, mas você não tem essa disposição para as escrituras. Apesar de ser subjetivo, Isabela, eu acho que tem o tempo, a quantidade de tempo gasto, tem que ser observada. Tem a minha preocupação de você, ou eu, ou qualquer um de nós falar assim, caraca, eu nem vi minha série hoje. Minha série, meu precioso. Eu gosto de Seus Anéis, tá? Mas eu sou Aragorn. Aí o que acontece? Você trazer aquilo um aspecto devocional. Então você tem a sua devoção. Essa semana eu não assisti a minha série. Essa semana eu ainda não mexi no meu Zap. Essa semana eu ainda não mexi no meu Face. Esse aspecto afetivo me preocupa muito. Quando alguém já começa a trazer aspectos afetivos para a mídia, eu me preocupo. Falar com muita animação de algumas coisas, mas não falar de animação sobre Paulo ter detonado uma região inteira ao ponto, quem são esses que transtornam? E eu leio o que Paulo transtornava, e aí eu pego um herói da Marvel, um herói da DC Comics, e eu olho e falo assim, cara, que maneiro, e eu não consigo ficar transtornado com as escrituras. Existe uma idolatria. Essa idolatria precisa ser combatida. Essa idolatria precisa ser revista, porque talvez você nem saiba que ela está lá. E que, sim, e aí vai entrar, Isabela, na segunda parte, que eu acho que é cabível a sua pergunta. E aí eu fecho. Que é aqui desse livro, ao falar... Fernandinha, pede para as crianças entrarem aí, porque tem entrando carro toda hora aí. O Frank Ferreira ele vai falar assim, ó, que no século XX houve uma ressignificação de um aspecto sobre a escritura. De sola escritura, a gente aí em latim ficou com nuda escritura, que significa escritura desacompanhada. E de que ele no século XX vai trazer um panorama de que eu posso ler a Bíblia do meu jeito. Eu posso ler a Bíblia sem meus irmãos para dividirem comigo. Basta eu e o meu devocional. É claro que existem devocionais muito bem aplicados. Por exemplo, minha filha tem um devocional de Crônicas de Nárnia. Eu já vi também devocionais com Charles Spurgeon, alguns são brilhantes, maravilhosos. C.S. Lewis também tem devocional. Então o problema não é o devocional. O problema é um sentido autônomo de interpretação das Escrituras. E aí vai naquilo que o pastor falou. Não significa eu não poder examiná-la. Significa que eu não sou suficiente a esse exame. No sentido de que eu nego a tradição. Eu nego que... Spurgeon vai falar isso. Ele vai fazer uma crítica. Ele vai falar assim, poxa, eu creio que devemos examinar as Escrituras, mas eu não posso negar que o Espírito Santo falou a tantos homens. Até mesmo o quadrilátero wesleyano. Hã? Até mesmo o quadrilátero wesleyano, né? Fala sobre a razão, a tradição, a experiência como ferramentas para a análise das Escrituras. Se eu abandono a relação com isso, com aquilo que o outro já entendeu, e eu simplesmente ignoro a tradição, e eu digo que a tradição não tem nada a me oferecer, eu digo que aquele irmão leu, mas tá, cara, eu já li também, eu vou para um aspecto que é muito perigoso. A gente falou do entretenimento aqui, e agora vamos falar de ler a Bíblia de forma autônoma. Você vai virar igreja sozinho? Igreja não é um cara só. Igreja é 2 ou mais. Então significa que existe um perigo também de eu e minha Bíblia, tá tudo certo, eu combato todos os problemas do mundo. Não vai rolar. Não vai rolar. Você tem que estar ligado a um corpo, você tem que estar ligado a um núcleo, e eu vou mais além, mas estritamente biblicamente eu digo, você tem que ter um discipulador, você deve ter pessoas que te acompanham, você precisa dividir aquilo que você pensa. Quantas vezes eu cheguei todo eufórico, cara, que eu descobri na Bíblia, a pessoa falou, pô, legal, mas eu acho que não é isso não. Primeiro é aquele soco, depois é verdade. Né? Então nós precisamos examinar as Escrituras, nós precisamos examinar juntos, nós precisamos examinar com os pais da igreja, nós precisamos saber o que Anselmo pensou, o que Irineu pensou, o que Justino Marte pensou. Nós precisamos dos pais, nós precisamos dos heróis da fé, nós precisamos. E aqui então eu deixo essa advertência, né? Se o pastor quiser fazer alguma consideração final, mas irmãos, precisamos estar fazendo o que estamos fazendo hoje, né? Juntos, examinando as Escrituras. Eu tenho certeza
que o Lutero tinha muito prazer de dividir as escrituras com seus discípulos. Eu tenho certeza que ele pode ter reconsiderado muitos aspectos. Quando eu vejo Lutero novo, vejo Lutero velho, eu vejo que ele reconsiderou muitas coisas. Mas em nome de Jesus, irmãos, estamos aqui hoje para evocar o nome de Jesus Cristo e dizer: Senhor, obrigado pelas escrituras. E obrigado por nos dar esse tempo aqui. Obrigado porque o Senhor tem dado condições da gente estudar junto a Bíblia, né? E nisso nós finalizamos aí essa primeira sola, tá? A gente vai ter agora aí uns 5 minutinhos para você poder levantar a mão e falar: gostei disso, que a gente tem esse negócio aqui, tá? A gente é muito carente, então tem que ouvir o que o outro achou. Tipo assim, eu me realizo nisso, tô brincando. Então,